Boa noite, olá a todos os irmãos e irmãs já presentes aí, já apostos. Louvo a Deus pela vida de vocês e por mais uma oportunidade que Deus nos dá nesse dia de honrarmos o bom nome dEle, o santo, doce e poderoso nome dEle. Muito feliz pela reação do povo de Deus que nessa semana tem aberto seus corações para as necessidades dos nossos irmãos lá em Guiné-Bissau. Então, graças a Deus, até o presente momento, temos chegado a um montante de mais ou menos 13 mil reais. Louvado seja o Senhor. Especialmente esse recurso é digno de louvor pelo momento que a gente está passando. Não está fácil para ninguém, não está sobrando dinheiro para nós, né? Nós não temos o nível financeiro de outras pessoas de estar sobrando dinheiro. E assim temos reagido para beneficiar o corpo de Cristo em outros lugares, como ali em Guiné-Bissau. Então, muito feliz por isso, pela reação do povo de Deus, ok? Se Deus quiser, amanhã estaremos enviando recursos para os nossos irmãos lá. E durante o fim de semana, outras igrejas estarão se manifestando. E segunda ou terça deveremos estar enviando outra parte. E assim oferecer algum alívio aos nossos irmãos do outro lado aí do oceano. Ok? Louvemos a Deus por isso. Se porventura você não participou ainda e quer participar, sempre tem oportunidade, sempre há espaço para abençoar o povo de Deus, ou, como disse o Senhor, para ser abençoado, né? Pois mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos orar e assim seguirmos para o nosso estudo da carta de Efésios. Bendito Deus, em nome de Cristo te louvamos e te agradecemos. Exaltamos o teu nome, Senhor, pois em meio a tantas dificuldades e lutas, o Senhor tem abençoado o coração do seu povo, tem dado ao seu povo um espírito de família, um senso familiar, um esforço de uns para com os outros, de socorro familiar. Não somente entre a família, mas também para com aqueles que ainda não têm experimentado essa família conosco. Tua igreja tem reagido por causa do teu amor. Agora, Pai, te pedimos que nos abençoe enquanto nós alimentamos o nosso ser espiritual, nosso coração, nossa mente, nossa vida, por meio da palavra viva. Abençoa a minha vida e a dos que estão ouvindo e a dos que vão acompanhar depois por meio da gravação. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, continuando nossa exposição na carta de Efésios. Vale sempre a pena lembrar a carta de Efésios, a sua didática tão clara. Capítulo 1, 2, 3. O que Deus fez em nós, fez por nós, tem feito. Capítulos 4, 5, 6. O que é que Deus quer fazer agora através de nós, ou seja, as nossas tarefas e obrigações por causa do que Ele fez em nós nos capítulos 1, 2, 3. São muitos benefícios que Ele tem nos dado. Vamos rapidamente recapitular. Capítulo 1. O Senhor nos fez santos, fiéis, agraciados, pacificados, nos deu o Pai, que é Ele, nos deu o Senhor, que é Jesus, deu Ele para nós, nós temos um Senhor que é nosso, nos abençoou, nos escolheu,
nos fez santos e irrepreensíveis, nos predestinou, nos adotou, nos deu graça gratuita, nos deu redenção, nos remiu, nos deu graça abundante, nos desvendou o mistério da sua vontade, nos fez herança, nos predestinou, nos fez para o seu louvor, nos selou com seu Espírito, tornou-se nossa herança e nós dele, nos tornamos sua propriedade, nos deu fé em Jesus, nos deu amor, nos deu um chamado, uma vocação, nos deu Cristo como cabeça e nos deu a Cristo como corpo. Muitos benefícios Deus nos tem dado. Estamos falando somente do capítulo 1 de Efésios. Quantas bênçãos, quantos benefícios. Agora passemos ao capítulo 2 e vamos simplesmente continuar nesse banquete, vendo quantas bênçãos, quantas provisões o Senhor nos tem dado. Capítulo 2 de Efésios, o primeiro parágrafo, que vai do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, aleluia e amém. São muitos os benefícios que Deus nos tem dado, irmãos. Essa carta é por demais excelente. Se você, porventura, tem dificuldade em contar as bênçãos, ok, amém. Isso é prova de que seus olhos estão abertos. Eu também tenho, e todos os que creem em Cristo sabem a dificuldade que é, tanto os da antiga aliança quanto os da nova aliança. Davi disse certa vez que gostaria de contar o número das bênçãos que Deus tinha dado a ele, mas era mais do que se podia contar. Ainda é assim hoje. Mas olhando para essa carta, nós podemos observar e contar algumas várias, profundas, pesadas e eternas dessas bênçãos. Já falamos do capítulo 1. Agora, olha quantas bênçãos Deus tem dado no capítulo 2. Primeiro, Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sim, o Senhor nos deu vida. Essa vida pode ser lembrada de duas formas. Essa vida é Jesus, mas não só Jesus no sentido a pessoa, o homem, o Salvador, mas também
vida no sentido de viver verdadeiramente. Então o Senhor nos deu vida, a vida que é Jesus, a vida que está em Jesus, a vida que é essa pessoa, esse homem, esse Salvador bendito nos foi dado. Lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também em Cristo, Deus nos deu verdadeira vida. Antes nós não vivíamos. A Bíblia chama o período em que o homem não caminha com Cristo de período de morte. Não é um período de vida. Na verdade, a Bíblia olha para os homens que não andam com Cristo, para as mulheres que não andam com Cristo, para o indivíduo que não anda com Cristo, olha para ele como um defunto que anda. Eu sei que é meio jocoso e meio feio, mas não tem nada de bonito na morte. Então é para ser feio mesmo. Ele diz: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E perceba, ele deu. Ele não emprestou. Ele não vendeu. Ele deu. Dar é prova de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vos deu vida. Aleluias! Amados irmãos, amadas irmãs, se nesse período a morte tem lhe trazido algum espanto, algum medo, clame ao Senhor. Você recebeu vida. A vida que Deus dá, a vida em Cristo, a vida que é Cristo, ela suplanta, ela supera, ela destrói o pavor da morte. É verdade que nós somos fracos, frágeis. E pode ser que algum irmãozinho, alguma irmãzinha nossa esteja receoso disso. Mas espero que seja alguém inexperiente na fé. E que logo, muito em breve, ele possa perceber o quanto não é necessário mais temer a morte. E a você que já tem tempo de experiência, o tempo que deveria ter experiência na fé, que o Senhor te ajude a amadurecer. Não há necessidade de temer a morte. A morte foi vencida na cruz do Calvário de uma vez para sempre. Todos os que agora confiam em Cristo devem descansar nas mãos e nos braços dele, sem receio da morte. Ninguém pode antecipar a morte e ninguém pode atrasá-la. Quando ela tiver de vir, virá. Não confunda essa fala com uma fala política. Não estou falando disso. Por prudência, sabedoria, amor e zelo, cuide-se. Mas muitos têm usado as desculpas da prudência, da sabedoria e do zelo, usado essas palavras como esconderijos para o seu medo. O Senhor Jesus disse: não temam nada, não temam ninguém, não temam o que pode matar o corpo, temam aquele que pode não só destruir o corpo, como a alma. Ele nos deu vida. Você viu a beleza, a riqueza, a glória que foi o simples enterro da nossa irmã Nilma, esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos? Um momento de louvor ao Senhor. É assim que é. É assim que deve ser. É assim que tem que ser para aqueles que venceram a morte. É comum, é normal e é justo, é aceitável entristecer-nos por aqueles que partiram porque nos faz falta. Mas, se você é do tipo que diz: se eu pudesse eu traria ele de volta. Se você diz isso com respeito a alguém que partiu para a eternidade sem Cristo, é um pensamento justo. Mas se você diz isso para alguém que partiu com Cristo, vou te contar, viu? Se eu partir, quando eu partir, se alguém desejar isso, Senhor, traz Isaías de volta, eu peço permissão ao Senhor para mandar um raio na sua cabeça. Porque
É só se for muita falta de incompreensão de que quem parte daqui com o Senhor está infinitamente melhor. Felizes os que dormem em Cristo, porque Ele nos deu vida, vida abundante, vida verdadeira, vida abundante, vida verdadeira. Então perceba o primeiro benefício do capítulo 2, é vida de verdade. Depois no versículo 2, nos quais andastes outrora, nos nossos delitos e pecados que nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo que nós andávamos outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, os demônios, o diabo que nós servíamos e vivíamos para agradá-los outrora, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dos quais nós fazemos parte outrora. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. A nossa carne era inclinada sempre para o mal. Sabe, aqui vale esse parêntese. Você tem dificuldade ainda com a questão do livre-arbítrio? O pessoal diz, o fulano não quer Jesus porque ele tem livre-arbítrio. O fulano quis Jesus porque o arbítrio dele foi... Meus irmãos, eu não vou discursar nesse sentido aqui agora, mas deixa eu só lhe dar uma ideia. Talvez você nunca percebeu isso, ok? Quando a gente fala de livre-arbítrio ou livre vontade, uma vontade absoluta de fazer escolhas se quer Deus ou não, é bom você lembrar o que significa. Se você não sabia, é isso daqui, ó. Imagine que essa caneta é você, ou eu, ou qualquer ser humano. Então ela está inclinada. Ela está inclinada. Você está vendo? Ela está inclinada. Aqui ela está reta, aqui ela está inclinada. Esse texto está dizendo que nós andávamos de acordo com as inclinações da nossa carne. Inclinada. Se eu soltar essa caneta, para que lado ela cai? Para o lado que ela está inclinada. Vamos lá de novo. Espera aí. De novo. Vocês acham que algum dia na vida essa caneta é inclinada para esse lado aqui, ela vai cair para o outro lado? Ela só vai cair para o lado que ela está inclinada. Um homem que ainda não experimentou vida que Deus dá, ele continua inclinado para os desejos da carne. Como é que ele vai escolher as coisas de Deus? É por isso que Jesus diz em João 10, em João 6... É por isso que as Escrituras dizem em todo lugar que é Deus quem pega esse homem velho torto, inclinado e conserta ele. É Deus. O homem não tem essa condição de se consertar e escolher o que é certo, porque ele, por causa do pecado, já nasce inclinado para a carne. Se está inclinado para um lado, sempre vai cair para o lado que está inclinado. Era assim comigo e com você. E o que foi que Deus fez? Ele veio e nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos buscou. Ele nos achou. Ele nos amou. Ele nos purificou. Ele nos lavou. Ele nos ressuscitou. Ele. Portanto, veja que glória. Eu e você, inclinados para o mal, para o pecado, para a lama, porcos. O Senhor veio e nos deu vida. E o versículo 2 e 3, por 3 vezes, ele usa o verbo no passado para se referir a nós. No início do verso 2, ele diz, andastes outrora. No versículo 3, andamos outrora. E no final do verso 3, éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, aqui está um outro grande benefício que Deus nos deu. Ele colocou o nosso passado no passado. Eu não ando mais nos meus delitos e pecados. Eu caio, mas eu não ando. Nós andamos outrora, nós não andamos agora neles. Nós éramos, por natureza, filhos da ira.
Agora nós somos filhos de Deus. Lembra do capítulo 1? Nós fomos adotados por Ele. Recebemos um Pai, nosso Pai. Éramos. Um grande benefício da vida que Deus nos deu é que Ele colocou o nosso passado no passado. Colocou o nosso passado no túmulo. Você tem dificuldade? Você tem dificuldade em lidar com o presente de Deus do perdão? Tem gente que tem. Ah, o que eu fiz antes, isso, aquilo, outro. Se você não se arrependeu de algum pecado passado, então corrija-se. Agora, se você já se arrependeu, usufrua do presente. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Ele colocou o seu passado, o meu passado, no devido lugar. Onde é o lugar do passado? No passado. Portanto, Ele nos deu vida e colocou o nosso passado no passado. Verso 4, outro benefício. Mas Deus. Ah, irmãos, que glória tem nessa partícula, nessa palavrinha de 3 letras, mas. Essa partícula adversativa, ela quer dizer o seguinte, olha, a coisa estava feia, estava indo ruim, estava nos pecados, na lama, nas trevas, inclinado para a carne, os pensamentos ruins, era filho da ira, estava complicado, o carro estava numa ladeira desgovernada, sem freio, ia cair num buraco profundo, ia morrer todo mundo, mas Deus interveio. Mas, bendito mas. Normalmente, quando essa palavra aparece na Bíblia, é nessa direção. É uma intervenção divina. Mas Deus interveio. É tanto que ela se repete no verso 13. Mas agora em Cristo Jesus. E ela se repete também no verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Mas, Deus é bom. Eu sou ruim, mas Deus é bom. Bom só há um, disse o Senhor. Deus é bom. Eu sou um grande pecador, mas Deus é um grande perdoador. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.